Boa noite, irmãos. Quando eu estava preparando esse estudo, eu, eu decidi por fazer esse estudo, onde eu achei o título muito interessante, Alívio para o Coração. O Senhor Jesus, ele estava dando as últimas instruções nesse momento para os seus discípulos. E eu gostei muito desses versículos que foram citados nesses estudos e resolvi compartilhar ele nessa noite. Então, eu gostaria de primeiramente ler com os irmãos, lá em João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 36 em diante. Vamos entrar no capítulo 14 e ler até o versículo 4. Então, vamos estar lendo. João 13, a partir do 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu dá a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantarás o galo enquanto me não tiver negado 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Então, o Senhor Jesus, falando as suas últimas instruções, ele já vinha falando nos versículos anteriores, né? Chega nesse momento, ele inicia falando esses versículos, né, que nós acabamos de ler. Os discípulos estavam ficando perturbados com o seu futuro naquele momento, né? Porque eles estavam ouvindo ali do Senhor que o Senhor iria para um lugar aonde eles não poderiam acompanhar. E como nós já conhecemos, né, os relatos anteriores, o Senhor Jesus ele esteve com esses discípulos no seu período ali, mais ou menos 3 anos, pregando o evangelho, mostrando o seu poder, curando os enfermos, né, salvando as pessoas, né, e os discípulos acompanhando, desfrutando daquilo ali, participando daquilo ali. E agora, né, o Senhor Jesus está dando essa notícia para eles, que o Senhor Jesus vai partir, né, e eles estão inseguros, né? O seu mestre, né, está deixando eles, né? De fato, o futuro parecia que não estava dando muito certo aos olhos deles, né? Se nós analisarmos, se nós olharmos, né, os discípulos, inicialmente, eles não estavam preocupados, né, com a partida do Senhor. Foi após, né, esses versículos, né, essas instruções que o Senhor veio dando a eles, que eles começaram a se preocupar com isso, né? E começaram a perceber que as coisas não estavam caminhando muito bem. 3 razões para que os discípulos ficassem angustiados, né? Eles tinham seus motivos, né? E nós vamos ver 3 razões. Primeiramente, Jesus tinha acabado de anunciar que um deles seria o traidor, né? Imagine, né, 12 discípulos ali, 12 apóstolos, andando com o Senhor Jesus durante todo aquele período, e de repente, o anúncio do Senhor Jesus que um desses amigos próximo dele, né, iria ser o traidor, né? Então, primeiramente isso. E os evangelhos, eles registram isso muito bem, né? Eles falam que esses discípulos ficaram chocados com isso, né? Nós vemos que eles, em Mateus 26, no capítulo 26, no versículo 22, eles se perguntam: porventura sou eu, Senhor? Porque eles ficam sem saber quem vai ser esse traidor, né? Quem vai trair o Senhor Jesus? Inclusive Judas, né, o próprio traidor,
no versículo anterior, do mesmo capítulo de Mateus, ele pergunta: acaso sou eu, mestre? Então, nós podemos ver que os discípulos estavam preocupados, né? Porque eles tinham acabado de saber sobre quem seria o traidor, né? E não tinham ainda essa resposta. A segunda razão para essa angústia dos discípulos é que Jesus tinha acabado de informar para eles que Pedro, né? Pedro negaria o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus ainda fala com detalhes, né? 3 vezes, né? Ele negaria. E Pedro replica: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida, respondeu Jesus. Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Nós podemos ver nesse relato aqui que Pedro, ele começa a pensar na sua própria força, inicialmente, né? Ele replica ao Senhor Jesus: mas, Senhor, como eu não posso segui-lo, Senhor? Eu amo o Senhor. Se for preciso, eu posso dar a própria vida, né? Pelo Senhor, né? E o Senhor Jesus mostra para ele que não é bem assim, né? Quando Pedro começa a falar como um herói, Jesus anuncia que ele se tornaria uma fatalidade do medo, né? E se nós continuarmos lendo a palavra de Deus, mais à frente nós vamos ver mesmo que ele teve medo, né? E ele negou o Senhor Jesus por ter medo. O anúncio da negação de Pedro, tão somente, né, também chocou os discípulos ali, porque Pedro era um homem que andava ali muito próximo do Senhor Jesus, né? Nós vemos que ele foi o que arriscou andar sobre as águas, né? Quando o Senhor Jesus manda ele vir de encontro, ele desce do barco e tem uma tremenda coragem de ir ao encontro do Senhor Jesus, né? Pedro se tornou um dos discípulos mais próximos do Senhor Jesus, e por isso ele fala, né? Senhor, eu dou a minha vida, né? E, e o Senhor Jesus mostra para ele que não é bem assim, né? Se o corajoso Pedro, né, vai negar o Senhor, como o Senhor está falando, imagina os demais, né? Os discípulos deviam estar todos preocupados, olhando um por outro, pensando: puxa, aqui nessa sala deve ter outro que traidor, algum traidor próximo a nós, ou talvez até eu mesmo, porque Pedro, sendo mais próximo do Senhor Jesus, então eles estavam muito preocupados mesmo, né? A angústia era muito. A terceira razão para que esses discípulos tivessem essa angústia, né, é que Jesus tinha acabado de anunciar que iria deixá-los. Na minha opinião, irmãos, eu acho que essa foi a pior notícia de todas as notícias, né, que eles estavam recebendo naquele momento. Porque o seu mestre, né, aquela pessoa que andou com eles todo aquele período, que mostrou o poder de Deus, que ensinou eles durante todo aquele tempo, estava anunciando que agora iria partir, iria deixá-los, né? Em João 13, o versículo 33, o Senhor Jesus fala para eles: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscai-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. O escritor que eu estava estudando, ele relata muito essa parte onde o Senhor Jesus fala filhinhos. O Senhor Jesus fala com tremendo carinho por eles, como se estivesse falando a um filho bem próximo, né? Alguém que estivesse falando com o seu próprio filho ali: olha, filho, eu vou ter que sair um pouco, eu vou ficar ausente, né? E o Senhor Jesus fala isso para os seus discípulos. Então, eles estavam apavorados. Jesus diz que deixará os discípulos, e assim como uma criança, eles estão cheios de incertezas, medo e perguntas, né? Para onde o Senhor Jesus vai, né? Como Pedro perguntou: por que eu não posso ir junto? O alívio vem em seguida, né? Nós podemos ver no capítulo 14, que são versículos que mostram o Senhor Jesus dando um alívio muito grande. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esses versículos, né? Descobrimos que o capítulo 14 é o capítulo do alívio e das soluções.
É o capítulo que responde a todas as perguntas básicas dos discípulos. Simplesmente o que acontecerá conosco quando Jesus for embora? Né? Pergunta deles, o que vai acontecer? Né? Quando o Senhor Jesus for, o que será de nós? E o Senhor começa a responder a partir do capítulo 14. Jesus começou o capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração. Se nós fôssemos traduzir, talvez mudar ali um pouquinho as palavras, né? Não permita que o seu coração fique cheio de preocupações. Porque, na realidade, é o que estava acontecendo com os discípulos, né? Estavam preocupados, né? Estavam cheios de incertezas, né? E o Senhor Jesus começa dizendo para eles, né? Não se turbe o vosso coração. A primeira parte do motivo que Jesus fornece, na verdade, é uma ordem, né? Ele começa falando, não turbe o vosso coração, não permita essas preocupações. Mas aí, em seguida, ele vem com a ordem, né? A próxima parte do verso está no modo imperativo, é uma ordem. Credes em Deus, credes também em mim. Então, o Senhor Jesus começa lá, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, né? O Senhor Jesus está mostrando o caminho para eles, para eliminar, de uma certa forma, essas preocupações. Depositar toda a confiança em Deus. Parece que Jesus diz que será muito mais difícil continuar, né, crendo nele. Por que isso? Porque os discípulos estão prestes a ver o Senhor Jesus sendo arrastado para um tribunal, sendo condenado, sendo crucificado, escarnecido, né? E eles ainda têm que continuar crendo no Senhor Jesus? Essa orientação que o Senhor Jesus está dando para eles está, de uma certa forma, fortalecendo eles para enfrentar o que havia de acontecer, né, um pouco mais à frente, né? Os discípulos iriam acompanhar tudo o que estava para acontecer com o Senhor Jesus. Esse tipo de fé, ela é vista em Abraão, né? No livro de Romanos, o capítulo 4, versículo 18, nós podemos ver que lá o versículo fala, esperando contra a esperança, creu. Em outras palavras, você crê em Deus a quem nunca viu. Agora creia em mim, apesar de não entender o que está prestes a ver. É uma fé que o Senhor Jesus está pedindo aos seus discípulos, né? Uma fé genuína, porque eles iam ver o seu mestre sendo condenado, crucificado, escarnecido, né? Sofrendo, morrendo, né? E mesmo assim o Senhor Jesus está mostrando para eles creia em mim. Creia em Deus e creia em mim, né? E o autor, ele cita Abraão, porque Abraão foi um exemplo disso, né? Pelo que ele viu lá na frente, ele teve fé, né? E foi um exemplo de fé. Todos nós temos angústia em nossos corações. Podemos ser um homem, né? Pode ser um homem que acabou de receber um diagnóstico de uma doença grave, um câncer, alguma coisa. Pode ser alguém enfrentando uma possibilidade ali de perda de emprego, alguém com o coração em angústia por causa de um filho que não quer obedecer a Deus, que está fugindo da presença de Deus, né? Alguém com problemas no casamento, né? Todas essas coisas traz aflições para nós no mundo, né? E são mais coisas, né? Aqui são citadas algumas coisas, né? Pode ser, né, alguém lutando contra o pecado, né, a dor, o sofrimento que esse pecado trouxe, esse erro, né? Pode ser alguém simplesmente preocupado com o futuro, com o amanhã, né? Tudo isso são preocupações genuínas que nós temos no nosso dia a dia, assim como os discípulos estavam tendo aquelas preocupações. E agora, nosso mestre indo embora, o que que nós vamos fazer? Para onde nós iremos, né? Essas preocupações também podem afetar a nós no nosso dia a dia, né? A verdade é que todo ser humano deseja a resposta para amanhã. Nós queremos a resposta o mais rápido possível, né? A única diferença, né, é onde nós buscamos essa resposta.
Para aquele que busca na palavra de Deus, uma das coisas mais maravilhosas, né, está ali em João 14, é que Jesus diz aos discípulos, e a nós também, né, a respeito do nosso futuro. Essa história é real e verdadeira, porque o Senhor Jesus, ele mostra, não só para aqueles discípulos, mas para nós que hoje temos a palavra de Deus, que ele ia passar por todas essas dificuldades, mas ele iria preparar um lugar para nós, né? E ele estaria preparando esse lugar para nós. Então, quando nós obedecemos a ordem do Senhor Jesus, que é tenha fé, né? Creia em mim, creia em Deus, né? Nós podemos ter essa certeza, né? Essa certeza de que o Senhor Jesus está conosco, né? Que o Senhor Jesus está preparando um lugar melhor para nós, né? Então, todos esses sofrimentos, essas dificuldades que nós passamos aqui, um dia irá acabar. Um dia, tudo isso vai mudar, se nós depositarmos a nossa fé no Senhor Jesus. A verdade de João 14, ela é construída sobre o princípio estabelecido no verso 1. A única maneira dessa passagem aliviar o nosso coração é se nós crermos totalmente, né, no Senhor Jesus, né? O Senhor, ele é digno de confiança, se nós cremos totalmente nele. Nesse caso, o segundo princípio dessa passagem realmente traz alívio ao nosso coração. Se nós crermos verdadeiramente, se nós confiarmos, depositarmos toda a nossa confiança no Senhor Jesus, essas passagens são maravilhosas para nós, né? Porque ela vai trazer alívio para nós, né? Ela vai mostrar a felicidade que nos espera, ela vai mostrar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito, né, e está fazendo por nós, né? Não somente Cristo é digno de total confiança, como também o céu é uma realidade prometida, né? Nós vamos ver daqui para frente que o Senhor Jesus, quando ele fala, vou preparar-vos lugar, é uma realidade, não é algo que nós possa causar alguma dúvida ou algum medo. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele mostrou e ele demonstrou isso para nós. E quando nós continuamos lendo a palavra de Deus e vendo mais para frente, nós vamos ver até a descrição dessa cidade maravilhosa que Deus, né, está preparando para nós. No verso 2, ele já fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, o Senhor Jesus, ele está mostrando que já existe morada na casa do Pai. Ele vai só preparar para nós, né? Ele, assim como ele foi o primeiro a morrer, o primeiro a passar pela morte, o primeiro a ressuscitar, o primeiro a entrar na glória, ele também está preparando para nós, né? E podemos ter essa confiança. Jesus ia preparar o céu para os discípulos, ou seja, ele foi à frente de todos nós. Nosso lar no céu é uma realidade prometida, é um destino real e confiável com Jesus, que é Deus, né? O Senhor Jesus, ele é de uma confiança, se nós olharmos o que o Senhor Jesus fez, nós lermos a palavra de Deus, a Bíblia mostra que ele não pecou, ele não teve nenhum pecado durante toda a vida dele que ele esteve aqui na terra. Então, o Senhor Jesus, ele é confiável, né? Ele mostrou que ele é Deus. A conclusão, irmãos. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Então, em Apocalipse, nós podemos ver essa promessa do Senhor Jesus. João, quando ele esteve ali, que ele viu essa cidade maravilhosa, ele relata desse jeito que está aqui. Ó. O Espírito Santo, através de João, mostra para nós que nós vamos estar junto com Deus, né? Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, Deus, o próprio Deus vai estar conosco. Quando eu estava preparando esse estudo e o Senhor Jesus, naquela parte onde ele fala ali que está indo preparar morada para nós, o escritor ele utiliza um exemplo das moradas daquela época. Então ele diz assim que às vezes as pessoas pensam, eu vou chegar lá no céu, vou caminhar 2, 3 quadras, vou chegar na minha casa, talvez o meu irmão vai ter que andar um pouco mais, uma outra casa mais à frente, mas naquela época, esse exemplo que o Senhor Jesus usou, era de comum as famílias se reunirem e morar todas juntas. Então era feito, morava uma família, quando alguém casava, a casa era construída ao lado, ia se construindo ao lado, e sempre ia ficando um terreno, um espaço no meio dessas casas, mas todos agrupados e juntos. E nesses versículos aqui, onde mostra a cidade de Deus, dá essa ideia também, que Deus vai habitar com nós, ele vai estar junto conosco. Não é algo assim separado. Ele vai estar o tempo inteiro junto com nós, né? Continuamos. Essa nova cidade é onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão entronizados. Essa é a residência dos santos. No versículo 21 diz assim, ó, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Né? Então, nós vemos mais um relato dessa cidade maravilhosa nesse versículo 21. Eu não vou entrar muito em detalhes na cidade, porque recentemente o Heitor trouxe uma mensagem e mostrou essa cidade para nós, né? E como é maravilhoso, mesmo a gente não conhecendo, a gente ouvir um pouco do que Deus está preparando para nós, né? Algo maravilhoso, algo que a Bíblia fala que nenhum olho viu, né? O que João viu foi um pouco, né? João não viu tudo. E mesmo assim os relatos são maravilhosos, né? Agora a conclusão para nós, irmãos. Se o nosso coração está perturbado, né? Se o seu coração está perturbado, você tem perguntas ainda não respondidas, medo, dúvidas, Jesus, ele começa o capítulo 14 ali de João com essas respostas, dizendo que você ainda não está em casa. Chegará o dia quando todas as nossas perguntas serão respondidas, todos os nossos medos serão eliminados e todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Mas isso não acontecerá aqui, pelo menos não completamente. Veja bem, irmãos, que o escritor ele coloca ali no final, pelo menos não completamente. Porque o próprio Senhor Jesus ele falou para nós que nesse mundo nós teremos aflições. Sabido que todos nós temos os nossos problemas, né? Todos nós temos dificuldades nas nossas vidas, né? Mas o próprio Deus, ele mostra para nós que se nós depositarmos nossa confiança nele, ele nos ajudará. E não que ele vai tirar esses problemas, mas nós vamos poder passar por esses problemas com muito mais confiança, com muito mais tranquilidade, porque nós vamos estar apoiados no Senhor Jesus, né? Então, devemos ter a nossa confiança 100% no Senhor Jesus, né? 100%. Se nós não tivermos depositado toda a nossa confiança no Senhor Jesus, nós vamos ter muito mais dificuldade, isso com certeza. Portanto, enquanto isso, se você deseja aliviar a angústia do seu coração, lembre-se de Jesus Cristo. Ele é digno de confiança, independente do que vemos ao nosso redor. Alegre-se no fato de que o seu lar no céu está preparado e esperando por você. E o seu futuro está permanentemente garantido.
e tudo se tornará concreto naquele dia em que Jesus chamá-lo para si. Quer por meio da morte ou pelo arrebatamento da igreja. Esse será o dia em que eu e você estaremos finalmente em nossa casa. Irmãos, se nós depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus, se Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, já o nosso futuro já está garantido. Não importa o que nós passamos aqui, não importa as dificuldades, não importa o que eu faço, não importa, por exemplo, se eu sou igual a Pedro, que destemido, que vou entregar a minha vida e correr e falar, não, é isso que eu vou fazer, ou os outros discípulos que estão ali morrendo de medo e preocupados, né? Se a fé está depositada no Senhor Jesus, o nosso futuro está garantido, né? Porque é Ele que vai fazer todas essas coisas. É Ele que prometeu. Então, não devemos confiar em nossas forças. Devemos trabalhar? Sim. Né? Hoje, na pregação do nosso irmão Roland, ele mostrou muito bem como a igreja deve se portar. Temos que trabalhar, temos que buscar servir ao Senhor, temos que fazer a nossa parte, né? Mas temos que ter a fé que um dia vamos estar com o Senhor Jesus, independente do que aconteça. Se morrermos ou se vivermos até o arrebatamento, vamos estar com Ele um dia. Essa é uma verdade que a Bíblia mostra para nós e não temos como duvidar de uma mensagem dessa, né, que o próprio Senhor Jesus passou para nós. Né? Ele, naquele momento ali, ele dando essas últimas instruções para os seus discípulos, e essas instruções são para nós também hoje, né, nos nossos dias. Né? Tudo que os discípulos passaram com o Senhor Jesus, todas as dificuldades, nós vemos em seguida eles trabalhando, pregando o Evangelho, anunciando o Senhor Jesus, né? E fortes e firmes, né? Sempre buscando servir ao Senhor, porque tiveram essa confiança, né? Depositaram toda a sua confiança, né? Creram no Senhor Jesus de todo o coração. E é isso que nós, como cristão, devemos fazer. Se aceitamos o Senhor Jesus, se temos Ele como nosso Salvador, nosso futuro está garantido. Temos que servi-lo aqui, mas preocupados com a nossa vida, mas depositando todas essas preocupações, porque Ele sim, Ele vai nos ajudar, né? Ele vai nos abençoar e essas preocupações vão cada vez sendo menores e um dia a Bíblia mostra que seremos felizes, né? E todas as nossas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor Jesus. Era isso que eu queria deixar com os irmãos, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um e que possamos estar realmente trabalhando para o Senhor e buscando o Senhor de todas as formas para alegrar Ele, porque o que o Senhor Jesus fez por nós, nós nunca vamos poder pagar, mas nós podemos trabalhar em prol desse Evangelho. Amém.